Eu coloquei até o motivo, né, nos stories. Gente, eu passei aqui para poder deixar uma mensagem para vocês de algo que eu já venho refletindo já há algum tempo. Para quem não me acompanha nas minhas lives que eu faço toda quarta-feira, eu falo muito sobre a família. Não que eu seja uma pessoa perfeita, muito pelo contrário. Até aqui é o Deus vivo, Criador do céu e da terra, que vem me orientando, me guiando. E aquilo que Ele vem passando para mim, eu procuro de alguma forma estar orientando e aconselhando aqueles que querem, né? Que nós precisamos também querer. Hoje em dia mesmo, com tanta informação, né, deturpada, tanta mentira que foi lançada no mundo através de meios de comunicação, né, que detinha todo o poder. Hoje em dia nós sabemos que não é mais assim. E nós temos acesso sim às redes sociais, e se a gente usar com sabedoria, a gente pode estar buscando, né, verdades. Através das artes e de muitas coisas, fizeram muita cauterização na nossa mente com relação àquilo que a palavra de Deus, né, ela nos instrui. Aqueles que também não são cristãos, né, que não têm contato com a verdade, que é a palavra de Deus, também podem incorrer também nesse erro de comer e beber dessa fonte. As grandes mídias não estão preocupados e nem têm compromisso nenhum com aquilo que vai edificar a sua vida. Eles estão fazendo o papel deles. Mães, eu quero aqui falar com vocês. As mulheres, né, em si já somos emotivas. Quando falo em filho, então, é algo muito delicado. Mas a superproteção pode acabar matando os nossos filhos, trazendo danos. Por que eu tô falando isso? Hoje eu estava ouvindo uma mensagem, o pregador ele falava assim: quando o filho do vizinho ele comete algum erro, alguma coisa, aos nossos olhos é gravíssimo. Quando o nosso filho comete esse mesmo delito ou esse mesmo erro, a gente tende a amenizar mais. Eu gosto muito de usar como exemplo a forma que eu eduquei a minha filha. Não porque eu quero aqui dizer que minha filha é perfeita, nem que minha criação ela foi perfeita. Como eu falei para vocês, tudo eu peço sabedoria à vida de Deus. Às vezes a gente tem que discernir aquilo que vem do coração e da razão. Nós temos que ser muitas vezes racionais, para a gente não estar transformando os nossos filhos em pessoas que não saibam se defender. E a gente ter que colocar a nossa maternidade de lado e fazer o papel de um advogado. E às vezes, infelizmente, advogado do diabo. Nossos filhos, eles precisam aprender a se defender sozinhos, até porque lá na frente, no futuro, quando eles se tornarem homens, mulheres, eles vão ser forjados por Deus de uma maneira dura. Principalmente se o nível de rebeldia deles for um nível de rebeldia que peça essa dureza. E eles vão sofrer. A gente já vai estar, né? Provavelmente não vai estar nem mais aqui na terra. E nossos filhos vão padecer. Então, por muitas vezes, com a minha filha, eu tive que ser muito mais razão do que coração. Principalmente quando eu via alguém ou algo acontecendo com ela que trazia sofrimento para ela. Perseguições no colégio, perseguição até na rua, de crianças que muitas vezes foram machucadas. Então eu fazia uma curva para poder mostrar para minha filha, primeiramente, ela ter gratidão pela vida que ela tinha e por ter um lar, uma família, e que essa criança, por ter sido machucada pela vida, ela sente a necessidade de machucar. Então, um exemplo foi uma vez que ela foi lá numa vendinha comprar um pão e sem razão nenhuma cercou ela e tal, para poder ferir, né? Porque quem é ferido, gente, tem a necessidade de ferir. E ali, ela chegou triste, né, em casa e tal, e contou, né, o que essa menina fez. E ali eu tive a oportunidade de passar para ela isso que eu falei com vocês agora. Que a pessoa, quando ela é machucada, ela tem necessidade de machucar, e trouxe à luz para ela o privilégio que ela tinha de ter um pai e uma mãe. Essa menina em questão, ela hoje já é uma mulher, como minha filha também já é uma mulher. Foi exposta a tudo que é tipo de violência pela própria mãe. Tinha prazer, às vezes, naquilo, nessa forma. Era uma forma que ela achou de se curar. Para ela, era satisfatório ela ver o sofrimento do outro. Talvez até mesmo para poder ela sentir um pouco de alívio. E essa mesma menina, essa mesma jovem, que hoje é uma mulher, ela também tinha uma irmã que passou pelas mesmas mazelas e ela já olhava de uma forma diferente para a vida. Ela já tinha a necessidade de proteger. Então, assim, gente, prepare seus filhos.
Eu sei que a gente, na condição de mãe, a gente tem um instinto de proteger, mas que a gente não proteja só os nossos filhos, que a gente tenha cuidado também com as pessoas ao nosso redor, que a gente seja observadora, que a gente seja imparcial. A Bíblia fala de uma das virtudes que a gente tem que ter, uma delas é a imparcialidade, porque é muito difícil a gente ser imparcial com os nossos, mas a gente tem que ser. Observar se os nossos filhos também estão sendo injustos, se estão maltratando, se estão machucando outras pessoas. Porque essa menina, ela machucava outras pessoas, mas ela não tinha uma mãe que orientasse ela dessa forma. Já de contrapartida, eu já vi muitas mães que, em detrimento ao filho dela, pelos filhos dela, ela maltratava até o filho dos outros. Se o filho dela cometesse um erro, e a gente fosse chamar a atenção dela com relação ao erro desse menino, ela fazia vista grossa. Mas se o filho de uma outra pessoa tivesse com um comportamento semelhante ou até menor, ela chamava atenção. Ela não tinha nem o cuidado que uma outra mãe, né, tinha de chamar ela e não a criança. Ela chamava a atenção da criança para defender o filho dela. E, gente, é muito triste porque nossa responsabilidade como guardiã de uma vida é formar caráter. Infelizmente, gente, a sociedade hoje em dia ela não entendeu que a educação ela é dentro do lar, ela é dentro de casa. A responsável pela educação dos nossos filhos foi quem colocou no mundo, somos nós. E às vezes a gente quer delegar isso a todos. A gente quer delegar a culpa à vida. A gente quer delegar a culpa à natureza. Meu irmão, eu tenho um irmão, né, que ele era muito difícil. Eu vou falar meu irmão, mas ninguém vai saber quem é, que eu tenho muitos irmãos. Ele tinha uma natureza muito difícil. E minha mãe, ela teve uma educação, né, ela nos deu uma educação muito rígida, muito dura. E graças a Deus, Deus deu sabedoria a ela, que ela educou esse meu irmão, que hoje ele é um homem, um pai de família. Porque ele era violento, ele era difícil, ele era um rude, ele era aquela pessoa egoísta, tipo farinha pouca, meu pirão primeiro eu, depois os outros. Ele era assim. Hoje ele não é nem sombra do que ele era antes. Porque natureza, tudo isso aí a gente sabe que vem com a gente, né? O pacote que Adão nos deixou. Mas isso não precisa determinar a gente. A sociedade, né, ela é composta de várias pessoas, de mentes diferentes, de defeitos diferentes. Mas para que a gente viva em harmonia, a gente, né, aprende a ter o domínio próprio, que é a própria Bíblia que fala, né? A gente ter um dos frutos do Espírito é o domínio próprio.